nome. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus querido, eu quero pedir entendimento, revelação da Tua Palavra, direção da Tua Palavra, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor pode, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, ministrar sobre todos os ouvintes da Tua Palavra, aqueles que estão comigo aqui na primeira igreja, ou aqueles que nos acompanham através das redes sociais, que o Senhor possa manifestar o seu poder, a sua graça. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós estamos aqui diante de um contexto em que, através da revelação do Espírito Santo, o Senhor Jesus está sendo descrito de uma forma totalmente diferente, porque aqui a descrição ela não começa no anúncio do seu nascimento, mas ela começa na eternidade. Essa descrição da pessoa bendita do Senhor Jesus, do nosso Senhor, do nosso Salvador, ela começa com uma descrição que é eterna, com uma descrição poderosa. Aqui em João 1,1 diz que no princípio, lá no princípio de todas as coisas, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta palavra viva, Jesus, essa palavra verbo aqui, significa palavra. Jesus, ele é a palavra viva. Por que o cristianismo passa pelos séculos? Por que o cristianismo chegou até nós? Por que essa mensagem chegou até nós? Porque o Verbo está vivo. A palavra é viva. Nós não falamos apenas do texto que foi impresso aqui neste livro, ou daquilo que foi digitado e colocado nas redes sociais, mas nós estamos falando da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está no meio de nós, e quando nós falamos da palavra, nós estamos falando do próprio Senhor Jesus, que Ele é o Verbo, e Ele estava com Deus, e o Verbo era Deus. E é isso que nós precisamos entender, que tudo começou em Deus, tudo começou antes de nós existirmos, antes de tudo que nós estamos vendo aqui, porque de eternidade a eternidade Ele é Deus. E é nisso que nós nos baseamos. Nós não estamos baseados aqui em apenas um convite que recebemos. Nós não estamos baseados aqui em apenas uma história que contaram para nós, mas nós estamos em torno do Verbo vivo, do Verbo que se fez carne e que hoje está aqui no meio de nós, em espírito e em verdade. É em torno dele que nós estamos. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E vocês observem que esta descrição mostra para nós que antes de tudo, o Senhor Jesus já operava. Antes de nós pensarmos em qualquer coisa, o Senhor Jesus já está trabalhando. O Senhor Jesus já está operando, porque Ele é Deus. Ele opera. Então nós temos a nossa fé firme no Verbo vivo. A nossa fé está firme na palavra viva. E em nenhum momento nós seremos abalados, mas nós permaneceremos caminhando com Ele todos os dias da nossa vida.
Não importa o que vai acontecer, não importa o que já aconteceu, o importante é que nós estamos em cima do Deus Todo-Poderoso, e o Senhor habita em nós, e nós prosseguimos a nossa caminhada. E aí, a revelação do Evangelho fala que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Todos nós somos testemunhas da presença de Jesus no meio de nós. Nenhum de nós que está aqui pode dizer que Deus não é real, que o Senhor não existe, porque todos nós temos uma experiência com Deus. O Espírito Santo ministra sobre nós. Então, assim como João, ele foi enviado, João Batista, para que pregasse, para que anunciasse a chegada do Verbo vivo, a chegada do Deus Todo-Poderoso. O que nós somos hoje? Nós somos como João Batista. Nós somos aqueles que pregam a chegada de Jesus. Quando você encontrar uma pessoa, você pode dizer para ela: Jesus está aqui entre eu e você. E se você quiser, ele entra na sua casa e ele transforma a sua casa. Ele transforma aquelas pessoas. Nós estamos falando de algo sobrenatural, de algo poderoso. Irmãos, às vezes nós achamos que uma pessoa pode mudar a vida da outra. Quantas pessoas já ouviram essa frase? Olha, o fulano de tal, depois que casar, ele muda. Olha, a fulana de tal, depois que ela entrar para a faculdade, ela melhora. Não, mas olha, quando ele fizer 30 anos, ele vai melhorar. Mas quando ela fizer 30 anos, ela vai melhorar. A minha fala é única. Quando esta pessoa tiver um encontro com Jesus, a vida dela nunca mais será a mesma. Quem transforma é o Senhor Jesus. Quem muda é o Senhor Jesus. E quando você entende isso, quando você compreende que nós somos apenas os mensageiros, nós somos apenas aqueles que vão apresentar o Senhor Jesus. Muitas vezes, irmãos, eu reflito sobre isso e já ouvi perguntas sobre isso. Por que Deus nos escolheu? Por que Deus te escolheu para isso? Para apresentar o Filho dele às pessoas, para apresentar o primogênito entre muitos irmãos às pessoas. Por que o Senhor nos chamou? Por que o Senhor nos escolheu? Muitas dessas questões nós talvez não vamos conseguir saber responder de hoje para amanhã. Mas uma coisa nós precisamos entender: nós somos escolhidos de Deus para anunciar que Jesus está vivo e que Ele continua operando ao longo dos séculos. Nós fomos chamados para isso, assim como João. Então, quando você dá testemunho do Senhor Jesus, as pessoas podem querer descredibilizar você. As pessoas podem querer sujar o seu nome, dizer que você não é digno de pregar, ou que você não é digna de pregar, ou quem é você para pregar. Você pode repetir a mesma coisa que João Batista repetiu: convém que ele cresça e que eu diminua. Porque nós não estamos aqui para dar um testemunho nosso, de nós mesmos, como se nós fôssemos melhores que as outras pessoas. Não, nós estamos para apresentar às pessoas o melhor dos melhores, aquele que nunca falha, aquele que nunca erra, o Todo-Poderoso. A nossa missão é essa, como foi a de João Batista. Ali estava a luz verdadeira, o Senhor Jesus Cristo, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Você já pensou nisso? Tudo que você vê foi feito pelo Senhor Jesus. Tudo que você vê foi feito por Ele. Então, Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele deixou bem claro: o Senhor, Ele fez tudo. Então, preste atenção. Muitas pessoas não reconhecem a presença de Deus. Muitas pessoas não reconhecem a presença de Jesus.
Muitas pessoas não têm este privilégio de se apresentarem diante dele. Mas uma coisa eu te digo, se você abrir o seu coração, a sua mente, você pode ter uma experiência com Deus. Você pode passar a seguir algo que vai valer por toda a sua vida, porque o Senhor Jesus tem todo o poder. Ele pode realizar todas as coisas. Mesmo nós sendo limitados, o Senhor pode tudo. E aqui, irmãos, que se diferencia tudo. Quando você entende que você carrega essa mensagem da luz do mundo, que você carrega essa mensagem da verdade, que você carrega essa mensagem da pessoa de Jesus, que você sabe que ele é verdadeiro, isso faz a diferença na vida de outras pessoas. Quanto mais você apresentar Jesus às pessoas, mais diferença nesse mundo você vai fazer. Quanto mais você apresentar às pessoas o Senhor Jesus, mais essas pessoas serão transformadas, mais essas pessoas serão mudadas. E aqui, meus irmãos, que eu quero chegar. Quando as pessoas todas começarem a ser transformadas, começarem a se render ao Senhor, começarem a se prostrar diante do Senhor, começarem a se colocar diante do Senhor, nós vamos ouvir grandes testemunhos de mudança e de transformação de pessoas. Porque o Senhor Jesus entrou lá, porque o Senhor Jesus atuou lá, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Este foi o grande problema, os seus não o receberam. Agora, a pergunta que eu sempre vou fazer é: você recebeu o Senhor Jesus? Eu olhando para vocês, eu creio que sim, porque vocês estão na presença de Deus. Eu creio que sim, porque vocês estão diante do Senhor. Eu creio que sim, porque vocês estão diante do altar do Senhor. Mas a todos, incluindo nós, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, se você creu no Senhor Jesus, você recebeu um poder diferente de todos os poderes do planeta, que é ser feito um filho de Deus, ser feita, irmã, uma filha de Deus. Você tem uma identidade de Deus na sua vida. Isso começou em Deus e chegou em nós. Isso começou no Senhor e nos alcançou, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, mas nem da vontade do varão, mas de Deus. Foi a vontade de Deus que você recebesse o Senhor Jesus na sua vida, e que você se tornasse um filho de Deus, e que você se tornasse uma filha de Deus. O Senhor te deu esse poder de ser feito filho de Deus. Irmãos, muita coisa aconteceu ao longo da história. Em Romanos capítulo 5, do versículo 12 em diante, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só, a qual a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também
por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Toda esta obra aconteceu ao longo da história, toda esta obra aconteceu ao longo dos tempos, e esta obra me alcançou, e esta obra te alcançou, que é a pessoa bendita de Jesus. Este dom, este presente que o Senhor nos deu, que é estarmos com o Senhor Jesus, que é vivermos para a glória de Deus, alcançou a todos nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é um testemunho verdadeiro dos apóstolos. E como eu falei no início dessa mensagem, esse testemunho vem passando pelos séculos, vem passando pelo tempo, e chegou até mim, e chegou até você. E hoje nós temos a oportunidade de renovar a nossa comunhão com Deus, de renovar a nossa fé no altar de Deus, de dizer: Senhor, eu estou aqui para continuar a minha jornada ao lado do Senhor Jesus, porque eu creio em todas estas palavras, eu confio nestas palavras, porque eu ando com Jesus todos os dias. Jesus está ao meu lado todos os dias. Preste atenção numa coisa: os homens, as mulheres do mundo, eles fazem uma grande campanha contra o Evangelho. Eles fazem uma grande campanha contra os pregadores do Evangelho, para descredibilizar a mensagem. Só, irmãos, que eles nunca vão conseguir ter êxito, porque nós não estamos baseados nos homens que são falhos, nas mulheres que são falhas, mas nós estamos baseados na pessoa do Verbo vivo, que se fez carne e que habita no meio de nós. É por Jesus que nós estamos aqui, é pelo Senhor que nós seguimos a nossa jornada todos os dias. Isso não tem a ver, irmãos, com o pastor da igreja, ou com os líderes que Deus levantou nessa terra. Isso não tem a ver com o nosso nome, mas tem a ver com o nome dele, tem a ver com a presença dele na nossa vida. E quando nós entendemos isso, nós estamos firmes na nossa caminhada. Nada te abalará. Nada que acontecer vai tirar você do caminho de Deus, vai tirar você da presença de Deus. Se você pode, feche os seus olhos, coloque as duas mãos na altura do seu coração e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento